Capítulo 23. Não vou dizer que minhas emoções se apaziguaram quando o trem entrou na estação Kyoto, cedo na manhã seguinte. Afinal, quando uma pedra é jogada num lago, a água continua oscilando, depois que a pedra caiu no fundo. Mas quando desci as escadas de madeira que nos levavam à plataforma, com o senhor Itishoda um passo atrás de mim, levei tamanho choque que por algum tempo esqueci todo o resto. Numa vitrine estava o novo pôster do Danças da Velha Capital, daquela temporada. Faltavam 2 semanas para o evento. O pôster fora distribuído no dia anterior, provavelmente enquanto eu passeava pela propriedade do barão, esperando ver o presidente. Todos os anos, a dança tem um tema, como cores das 4 estações em Kyoto ou passagens famosas do conto de Reiki. Naquele ano, o tema era a luz brilhante do sol da manhã. O pôster, que naturalmente era um desenho de Yoshida Kozaburo, que criara quase todos os pôsteres desde 1919, mostrava uma geisha aprendiz num adorável kimono verde e laranja, parada sobre uma ponte de madeira em arco. Eu estava exausta da longa viagem e dormira mal no trem, de modo que fiquei algum tempo parada diante do pôster, numa espécie de transe, vendo os belos verdes e dourados do fundo antes de voltar a atenção para a mocinha de kimono. Ela olhava direto para a luz clara do amanhecer e seus olhos eram de um surpreendente cinza azulado. Tive de pôr a mão na balaustrada para me segurar. Eu era a mocinha que Ushida desenhara sobre a ponte. Voltando da estação de trens, o senhor Itishoda apontou para todos os pôsteres pelos quais passamos e até pediu ao condutor do rickshaw que se desviasse para poder ver uma parede inteira coberta por eles no antigo edifício das lojas Daimaru. Ver-me por toda a cidade não era tão emocionante como eu imaginara. Fiquei pensando na pobre menina do pôster, parada diante de um espelho, enquanto seu obi era desamarrado por um homem mais velho. De qualquer modo, esperava escutar toda a sorte de congratulações nos dias seguintes, mas logo vi que uma honra como aquelas nunca vem sem um preço. Desde que Mameha conseguira que eu ganhasse o papel nas danças da temporada, eu ouvira vários comentários desagradáveis sobre minha pessoa. Depois do pôster, as coisas apenas pioraram. Na manhã seguinte, por exemplo, uma jovem aprendiz que fora amigável na semana anterior desviou os olhos quando a saudei com uma mesura. Quanto a Mameha, fui visitá-la em seu apartamento, onde ela se recuperava. Ficou orgulhosa como se ela mesma estivesse no pôster. Certamente não lhe agradara a minha ida a Hakone, mas pareceu interessada no meu sucesso como sempre. Estranhamente, talvez até mais ainda. Por algum tempo preocupou-me que pudesse tornar meu horrível encontro com o barão como traição a ela. Imaginava que o senhor Itishoda lhe falara a respeito, mas se ele o fez, ela jamais mencionou o assunto, nem eu. 2 semanas depois começou a temporada de danças. Naquele primeiro dia na sala de vestir do Teatro Kaburenjo, eu estava quase transbordando de excitação, pois Mameha me dissera que Nobu e o presidente estariam na plateia. Enquanto aplicava a maquiagem, enfiei o lenço do presidente debaixo do meu traje contra minha pele nua. Meu cabelo estava preso em minha cabeça com uma fita de seda, por causa das perucas que eu teria de usar.
E quando me vi no espelho sem a moldura familiar dos cabelos em torno do rosto, percebi em minhas faces e ao redor de meus olhos ângulos que nunca notara antes. Pode parecer esquisito, mas quando percebi que a forma do meu rosto era uma surpresa para mim, tive a súbita visão de que nada na vida é simples como imaginamos. Uma hora depois eu estava parada, com outras aprendizes nos bastidores do teatro, pronta para a dança de abertura. Usávamos kimonos idênticos em amarelo e vermelho, com ubi, laranja e ouro, de modo que cada uma de nós era uma imagem cintilante da luz do sol. Quando a música começou, com aquele primeiro rufar dos tambores e o som de todos os shamisen, e dançamos aparecendo juntas como uma fileira de contas, braços estendidos, leques abertos na mão. Senti-me parte daquilo tudo como nunca antes. Depois da peça inicial, corri escadas acima para trocar de kimono. A dança em que eu apareceria em solo chamava-se O Sol da Manhã sobre as Ondas, sobre uma donzela que nada no oceano de manhã e se apaixona por um golfinho encantado. Meu traje era um kimono rosa magnífico, com desenhos de água em cinza, e eu segurava tiras de seda azul, simbolizando a água encrespada atrás de mim. O príncipe golfinho encantado era representado por uma geisha chamada Umio. Havia também papéis para geishas representando o vento, luz do sol e respingos de água, bem como umas poucas aprendizes em kimonos, cor de carvão e azuis, nos extremos do palco, fingindo-se de golfinhos que chamavam o príncipe de volta. Troquei de roupa tão depressa que tive alguns minutos para espiar a plateia. Segui o som de tambores eventuais até um corredor estreito e escuro, atrás das duas cabines da orquestra, dos lados do teatro. Umas poucas aprendizes e geishas já estavam espiando por frestas, nas portas de correr. Juntei-me a elas e consegui ver o presidente e Nobu sentados juntos, embora me parecesse que o presidente deixara o melhor lugar para Nobu. Este olhava intensamente o palco, mas fiquei surpresa ao ver que o presidente parecia estar quase adormecendo. Pela música percebi que era o início da dança de Mamerá e fui até o fim do corredor, onde as frestas na porta permitiam ver o palco. Observei Mamerá não mais do que alguns minutos, e mesmo assim a impressão que sua dança me causou não se apagaria nunca. A maior parte das danças da escola Inoue conta algum tipo de história, e a dessa dança, chamada Um Cortesão Retorna para Sua Esposa, baseava-se num poema chinês sobre um cortesão que tem um longo caso com uma dama do Palácio Imperial. Uma noite, a esposa dele se esconde fora do palácio para descobrir onde seu esposo passava o tempo. Finalmente, ao amanhecer, ela observa dos arbustos seu marido despedir-se da amante, mas, a essa altura, ela já adoeceu do terrível frio e logo depois morre. Para nossas danças da primavera, a história se passava no Japão, em vez de na China, mas era a mesma história. Mamerá era a esposa que morre de frio e de coração partido, enquanto a geisha Kanako fazia o marido, o cortesão. Observei a dança a partir do momento em que o cortesão se despede da amante. O cenário já era de uma beleza inspiradora, com a branda luz do amanhecer e o ritmo lento da música dos shamisen como o pulsar de um coração ao fundo. O cortesão executou uma linda dança.
agradecendo a sua amante a noite que passaram juntos. Depois, se moveu em direção do sol nascente, para captar seu calor para ela. Era o momento em que Mamerá começava a dançar seu lamento de terrível melancolia, escondida em um canto do palco, fora da vista do marido e da amante. Não sei se foi pela beleza da dança de Mamerá ou da história, mas, olhando-a, senti tamanha tristeza, como se eu mesma tivesse sido vítima daquela horrível traição. No final da dança, a luz do sol enchia o palco. Mamerá atravessou o palco para um bosquezinho, dançando sua simples cena da morte. Não posso lhe dizer o que aconteceu depois disso. Tive de voltar para trás do palco e preparar a minha entrada. Enquanto eu esperava nos bastidores, tive a sensação peculiar do peso do edifício inteiro sobre mim. Porque, naturalmente, tristeza sempre me pareceu uma coisa estranhamente pesada. Uma boa bailarina, muitas vezes, usa suas meias brancas abotoadas um tamanho menor, para sentir com os pés as fendas do palco de tábuas. Mas parada ali, tentando reunir forças para dançar, eu tinha a impressão de tanto peso sobre mim que não apenas sentia as frestas do chão, como também as fibras das meias. Finalmente ouvi a música dos tambores de shamisen e o rumor farfalhante das roupas, quando as bailarinas mais velhas passaram por mim rapidamente até o palco. Mas é muito difícil lembrar o que aconteceu depois. Estou certa de que ergui os braços com meu leque fechado e meus joelhos dobrados, pois era nessa posição que eu entrava. Não ouvi depois nenhuma sugestão de ter errado minha deixa, mas só lembro com clareza que observava meus próprios braços com surpresa, diante da segurança com que se moviam. Eu treinara aquela dança inúmeras vezes. Acho que devem ter sido suficientes, porque embora minha mente estivesse totalmente fechada, cumpri meu papel sem nervosismo, nem dificuldade. Em todos os espetáculos pelo resto do mês, eu me preparava para a minha entrada da mesma forma, observando o cortesão retornar para sua esposa, até poder sentir aquela tristeza sobre mim. Nós, seres humanos, temos um modo notável de nos habituarmos às coisas, mas quando eu imaginava Mamerá dançando aquele lamento vagaroso, escondida dos olhos do marido e da amante dele, não podia deixar de sentir aquela tristeza, assim como a gente não pode evitar sentir o aroma de uma maçã aberta na mesa à nossa frente. Certo dia, Mamerá e eu ficamos mais tempo na sala de vestir, conversando com outra geisha. Ao sairmos do teatro, pensamos que não haveria ninguém lá fora e, com efeito, a multidão se desfizera. Mas quando chegamos à rua, um motorista de uniforme saiu de um carro e abriu a porta de trás. Mamerá e eu estávamos quase passando quando apareceu Nobu. "Ora, Nobu-san", disse Mamerá. Eu começava a me preocupar, pensando que já não se interessava pela companhia de Sayuri. Todos os dias desse mês que passou, esperamos ouvir notícias suas. Por que se queixa de ter esperado? Fiquei mais de 1 hora diante deste teatro. Você acaba de ver as danças outra vez? Disse Mamerá. Sayuri é uma verdadeira estrela. Eu não acabo de ver nada, disse Nobu. Vim das danças há 1 hora. Tempo suficiente para eu dar um telefonema e mandar meu motorista à cidade apanhar algo para mim. Nobu
bateu com a sua única mão na janela do carro e assustou tanto o pobre motorista que este deixou cair o boné. O motorista baixou a janela e deu a Nobu uma minúscula sacola de compras em estilo ocidental, parecendo de papel prateado. Ele a entregou a mim e eu respondi com uma mesura profunda, dizendo como me sentia feliz de vê-lo. Você é uma dançarina muito talentosa, Sayuri. Não dou presentes sem motivo, disse ele. Eu achei que não era bem assim. Provavelmente é por isso que Mameha e as outras de Gion não gostam tanto de mim quanto dos outros homens. Nobu-san, disse Mameha, quem foi que lhe deu esta ideia? Sei perfeitamente do que vocês geishas gostam. Enquanto um homem lhes dá presentes, vocês aguentam qualquer tipo de bobagem. Nobu estendeu o pacote estreito para que eu o pegasse. Então, Nobu-san, que bobagem vai pedir que eu tolere? Eu quis fazer uma brincadeira, mas Nobu não entendeu assim. Eu não acabei de dizer que não sou como os outros homens? Resmungou. Porque vocês, geishas, nunca acreditam no que eles dizem? Se você quer este pacote, é melhor pegá-lo, antes que eu mude de ideia. Agradeci a Nobu e peguei o pacote, e ele bateu mais uma vez na janela do carro. O motorista saltou para abrir-lhe a porta. Ficamos fazendo mesuras até o carro dobrar a esquina. E então Mameha me levou de volta ao jardim do Teatro Kaburenjo, onde nos sentamos num banco de pedra diante do Lago das Carpas e espiamos na sacolinha que Nobu me dera. Continha apenas uma caixinha bem pequena, enrolada em papel cor de ouro com o nome de uma famosa joalheria, amarrado com uma fita vermelha. Abri e encontrei uma joia, um rubi, do tamanho de um caroço de pêssego. Era como uma gigantesca gota de sangue cintilando no sol sobre uma lagoa. Quando o revirei em meus dedos, o brilho saltou de uma faceta à outra. Pude sentir cada um desses saltos em meu peito. Vejo como você está surpresa, disse Mameha, e fico muito feliz por você. Mas não fique contente demais. Você terá outras joias em sua vida, Sayuri. Muitas, eu acho. Mas nunca terá outra vez esta oportunidade. Leve este rubi à sua Okiá e o dê à mamãe. Ver essa linda joia e a luz que emanava dela, pintando de rosa minha mão, e pensar em mamãe com seus olhos amarelados doentes e as beiradas cor de carne, bem, parecia-me que lhe dar aquela joia seria como pôr um belo vestido num texugo. Mas naturalmente eu tinha de obedecer a Mameha. Quando lhe der isso, continuou ela, você tem de ser particularmente doce e dizer: mamãe, eu realmente não preciso de uma joia destas e ficaria honrada se a aceitasse. Eu lhe causei tantos problemas nestes anos, mas não diga mais que isso, ou ela pensará que você está fazendo sarcasmo. Mais tarde, sentada em meu quarto, moendo um pauzinho de tinta para escrever a Nobu um bilhete de agradecimento, meu estado de espírito foi ficando cada vez mais sombrio. Se Mameha tivesse me pedido o rubi, eu o teria dado a ela alegremente, mas dá-lo à mamãe. Eu começara a gostar de Nobu e lamentava que seu caro presente fosse para aquela mulher. Sabia perfeitamente bem que se o rubi fosse do presidente, eu não o teria dado. Seja como for, terminei o bilhete e fui ao quarto de mamãe falar com ela. Estava sentada na luz débil, acariciando seu cachorro e fumando. O que quer? Perguntou-me. Vou pedir um bule de chá. Desculpe-me por perturbá-la, mamãe.
Esta tarde, quando Mameha e eu saímos do teatro, o diretor Nobu Toshikazu estava esperando por mim. Esperando por Mameha, você quer dizer? Não sei, mamãe, mas ele me deu um presente. É lindo, mas não tem utilidade para mim. Eu queria dizer ainda que ficaria honrada se ela o aceitasse, mas mamãe já nem me escutava. Colocou o cachimbo sobre a mesa e tirou a caixa de minha mão, antes que eu a pudesse oferecer. Tentei explicar as coisas outra vez, mas mamãe apenas virou a caixa e deixou cair o rubi em seus dedos oleosos. O que é isto? Perguntou. É o presidente do diretor Nobu, mamãe. Nobu Toshikazu, da Eletrônica Iwamura, quero dizer. Você acha que eu não sei quem é Nobu Toshikazu? Ela se levantou da mesa e foi até a janela, onde abriu o painel de papel e segurou o rubi na torrente de luz do sol da tarde. Fazia o que eu fizera na rua, girando a gema e observando as faíscas saltarem de uma faceta a outra. Finalmente fechou de novo o painel e voltou. Você deve ter entendido mal. Ele não lhe pediu que o desse a Mameha. Bem, Mameha estava comigo. Pude ver a mente de mamãe como um cruzamento, com excesso de tráfego. Ela botou o rubi na mesa e começou a tirar baforadas do cachimbo. Vi cada nuvem de fumaça, como um pequeno pensamento confuso que se evolava no ar. Por fim ela me disse: Então, Nobu Toshikazu tem interesse em você? Tenho sido honrada com sua atenção faz algum tempo. Mamãe largou o cachimbo na mesa como se quisesse dizer que a conversa estava ficando muito mais séria. Não tenho observado você tanto quanto deveria, disse ela. Se você tem namorados, agora é hora de me dizer. Nunca tive um só namorado, mamãe. Não sei se ela acreditou ou não, mas me despachou assim mesmo. Eu ainda não lhe oferecer o rubi, como Mameha me instruíra. Estava tentando pensar em como abordar o assunto, mas quando dei uma olhada na mesa, onde a gema jazia de lado, ela deve ter pensado que eu a pediria de volta. Não tive tempo de dizer mais nada, pois ela estendeu a mão e engoliu a pedra. Finalmente aconteceu, certa tarde, poucos dias depois. Mameha veio ao Okiá e me levou para a sala de recepção para me dizer que começara a oferta pelo meu mizuagi. Recebera uma mensagem da dona Dai Shiriki naquela manhã. Eu não poderia ficar mais desapontada com a data, disse Mameha, pois nessa tarde tenho de viajar a Tóquio. Mas você não vai precisar de mim. Saberá se a oferta for alta, porque as coisas começarão a acontecer. Não entendo, eu disse. Que tipo de coisas? Todo tipo de coisas, disse ela, e saiu sem sequer uma xícara de chá. Mameha ficaria fora por 3 dias. Primeiro meu coração disparava cada vez que eu ouvia uma das criadas se aproximar. Mas passaram 2 dias sem novidades. Então, no terceiro dia, titia veio ao meu encontro no corredor para me dizer que mamãe estava me chamando no andar superior. Eu acabara de botar o pé no primeiro degrau quando ouvi uma porta deslizar e abrir-se, e imediatamente a abóbora desceu correndo. Vinha como água despejada de um balde tão rápido que seus pés quase nem tocavam o chão, e a meio caminho torceu o dedo no corrimão. Deve ter doído, porque deu um grito e parou embaixo segurando o dedo. Onde está Hatsumomo? Disse, evidentemente com muita dor. Preciso encontrá-la. Parece que você já está bastante machucada, disse titia. Precisa achar Hatsumomo para ela poder machucar você um pouco mais? A abóbora parecia terrivelmente nervosa e não era só por causa do dedo. Mas quando lhe perguntei o que havia acontecido, apenas correu para a entrada da casa e saiu. Mamãe estava sentada junto de sua mesa quando entrei.
Começava a botar tabaco no cachimbo, mas logo mudou de ideia e o largou. No topo das prateleiras com os livros de contabilidade havia um belíssimo relógio em estilo europeu, numa redoma de vidro. Mamãe olhava para ele a toda hora, mas se passaram longos minutos e ela ainda não me dizia nada. Finalmente falei: lamento perturbá-la, mamãe, mas disseram que queria me ver. O médico está atrasado, disse ela, mas vamos esperar por ele. Imaginei que se referia ao Dr. Caranguejo, que ele viria a Okiá para falar dos arranjos de meu Mizuagi. Eu não esperava aquilo e comecei a sentir um frio na barriga. Mamãe passou o tempo acariciando o Taku, que logo ficou cansado de suas atenções e começou a rosnar um pouco. Finalmente ouvi as criadas saudando alguém no hall de entrada no andar de baixo, e mamãe desceu a escada. Quando voltou, poucos minutos depois, não acompanhava o Dr. Caranguejo, mas um homem muito mais moço, com cabelo prateado macio e uma bolsa de couro. Esta é a menina, disse mamãe. Fiz uma mesura ao jovem doutor e ele a devolveu. Senhora, disse para a mamãe, onde poderemos... Mamãe disse-lhe que o aposento onde estávamos serviria perfeitamente. Pelo modo como fechou a porta, entendi que algo desagradável ia acontecer. Ela começou a desamarrar meu obi e a dobrá-lo sobre a mesa. Então tirou o kimono de meus ombros e o pendurou num cabide no canto. Fiquei parada em meu vestido de baixo amarelo, o mais calma que pude, mas, um momento depois, mamãe começou a desamarrar a faixa de minha cintura, que segurava meu vestido de baixo. Não consegui evitar pôr meus braços em seu caminho, embora ela os empurrasse para o lado, como o barão tinha feito, dando-me uma sensação de náusea. Depois que ela remover a faixa da cintura, meteu a mão dentro e tirou o meu koshimaki, mais uma vez, como acontecera em Hakone. Não gostei nada, mas em vez de abrir o meu vestido como o barão fizera, ela o abriu em torno de meu corpo e mandou que eu me deitasse na esteira. O médico se ajoelhou a meus pés e, depois de pedir desculpas, abriu meu vestido de baixo e expôs minhas pernas. Mameha me contara um pouquinho sobre Mizuagi, mas parecia que eu ia aprender algo mais agora. A oferta a terminar e aquele jovem médico fora o vencedor. E o Dr. Caranguejo? E Nobu? Até passou pela minha mente que mamãe pudesse estar sabotando intencionalmente os planos de Mameha. O jovem médico ajeitou minhas pernas e estendeu entre elas a mão que eu notara era macia e graciosa como a do presidente. Senti-me tão humilhada e exposta que tive de tapar o rosto. Queria juntar as pernas, mas tive medo de que tudo o que dificultasse a tarefa dele fosse prolongar ainda mais aquele momento. Então fiquei deitada de olhos cerrados, sem respirar. Senti-me como devia se sentir o pequeno Taku, quando se sufocara com uma agulha e mamãe metera seus dedos na goela dele, enquanto titia abria sua boca. A certa altura, acho que o doutor tinha as duas mãos entre minhas pernas, mas finalmente as retirou e fechou meu vestido. Quando abri os olhos, vi-o limpando as mãos num pano. A menina está intacta. Bom, isso é uma boa notícia, disse mamãe. E vai haver muito sangue? Não deveria haver nenhum. Eu apenas a examinei visualmente. Não, quero dizer durante o Mizuagi. Não sei, acho que a quantidade habitual. Quando o jovem médico de cabelos prateados saíra, mamãe me ajudou a me vestir e mandou que eu me sentasse sobre a mesa. Então, sem aviso, puxou o lóbulo de minha orelha com tanta força que gritei. Ela me segurou assim, a cabeça perto da sua, enquanto dizia: Você é um bem muito caro, menina. Eu a subestimei. Tenho sorte por nada ter lhe acontecido.
mas pode ter certeza de que no futuro a observarei mais de perto. O que um homem quer de você vai pagar caro para o obter. Entendido? Sim, senhora, respondi. Teria dito sim a qualquer coisa, pelo modo como puxava a minha orelha. Se você der a um homem aquilo porque ele tem que pagar, estará logrando esta oquia. Você deve dinheiro e eu o tirarei de você. E não falo só disso. Mamãe fez um som horrível com a mão livre, esfregando os dedos na palma e emitindo um ruído estranho. Os homens vão pagar por isso, prosseguiu, mas também vão pagar simplesmente para conversar com você. E se eu a descobrir escapando para se encontrar com um homem, ainda que só para uma conversinha... Ela concluiu o pensamento puxando novamente minha orelha, com toda a força, antes de soltá-la. Tive de me esforçar para respirar normalmente. Quando senti que podia falar de novo, eu disse: Mamãe, não fiz nada para zangá-la. Ainda não, ainda não. E se for uma menina ajuizada, não fará nunca. Tentei pedir licença e sair, mas mamãe disse para eu ficar. Esvaziou o cachimbo, embora estivesse vazio, e quando o enchera e acendera, disse: Tomei uma decisão, a sua situação aqui na Okiá vai mudar. Fiquei alarmada e comecei a dizer alguma coisa, mas mamãe interrompeu. Na semana que vem, você e eu vamos realizar uma cerimônia. Depois disso, você será minha filha, como se tivesse nascido de mim. Decidi adotá-la. Um dia esta Okiá será sua. Não pude pensar em nada para dizer. Nem me lembro muito do que aconteceu em seguida. Mamãe continuou falando, dizendo que como filha da Okiá, eu me mudaria para o quarto maior, ocupado por Hatsumomo e Abóbora, que ficariam juntas no quarto menor onde eu vivera até então. Eu escutava com apenas metade da minha mente, até começar a entender vagarosamente que, como filha de mamãe, não teria mais de sofrer a tirania de Hatsumomo. Esse fora sempre o plano de Mamerá, e eu nunca acreditara realmente que ele aconteceria. Mamãe continuou me instruindo. Eu olhava seu lábio caído e os olhos amarelados. Talvez ela fosse uma mulher odienta, mas como filha desta mulher odienta, eu ficaria num patamar além do alcance de Hatsumomo. No meio disso tudo, a porta deslizou para o lado abrindo-se, e a própria Hatsumomo apareceu na soleira. O que quer? Disse mamãe. Estou ocupada. Saia, disse ela para mim. Quero falar com mamãe. Se quiser falar comigo, pergunte a Sayuri se ela quer ter a bondade de sair. Tenha a bondade de sair, Sayuri, disse Hatsumomo, sarcástica. E então, pela primeira vez em minha vida, falei sem medo de que ela me castigasse. Eu saio, se mamãe quiser que eu saia, respondi. Mamãe pode ter a bondade de fazer a senhorita burrinha nos deixar a sós? Disse Hatsumomo. Pare de me aborrecer, disse-lhe mamãe. Entre e me diga o que quer. Hatsumomo não gostou daquilo, mas entrou e sentou-se à mesa. Estava entre mim e mamãe, mas ainda tão próxima que pude sentir o seu perfume. A pobre abóbora veio correndo até mim muito aborrecida, começou ela. Prometi-lhe que falaria com a senhora. Ela me contou uma coisa muito estranha, disse. Hatsumomo, mamãe mudou de ideia, mas eu lhe disse que duvidava de que fosse verdade. Não sei do que ela estava falando. Certamente não mudei minha ideia sobre nada recentemente. Foi o que eu lhe disse, que nunca voltaria atrás em sua palavra. Mas estou certa de que ela se sentiria melhor, mamãe, se a senhora mesma lhe dissesse isso. Dissesse isso o quê?
que não mudou de ideia sobre adotá-la. O que foi que lhe deu essa ideia? Nunca tive a menor intenção de adotá-la para início de conversa. Senti uma dor terrível escutando isso, pois não pude deixar de pensar em abóbora, correndo escadas abaixo, parecendo tão perturbada. E não era de admirar, pois já não se podia mais saber o que seria da vida dela. Hatsumomo estava com aquele sorriso que a fazia parecer uma peça de porcelana cara. Mas as palavras de mamãe a atingiram como pedradas. Olhou-me com ódio. Então é verdade. Está planejando adotar essa aí. Não se recorda do mês passado, mamãe, quando disse que ia adotar a abóbora e me pediu que lhe contasse a novidade? O que você pode ter dito à abóbora não me interessa. Além disso, você não dirigiu o aprendizado de abóbora tão bem quanto eu esperava. Por um tempo ela esteve bem, mas ultimamente... Mamãe, a senhora prometeu, falou ela num tom que deu medo. Não seja ridícula. Você sabe que há anos estou de olho em Sayuri. Por que eu iria mudar e adotar a abóbora? Eu sabia perfeitamente bem que mamãe estava mentindo. Agora chegou ao ponto de se virar para mim e dizer: Sayuri-san, quando foi a primeira vez que mencionei a possibilidade de adotar você? Há um ano, quem sabe? Se você alguma vez viu uma gata ensinando o seu filhote a caçar, como apanha um camundongo desamparado e o deixa em pedaços, bem, senti como se mamãe estivesse me oferecendo a chance de me tornar igual a ela. Tudo o que eu precisava fazer era mentir, do jeito que ela mentia, e dizer: Ah, sim, mamãe, a senhora mencionou o assunto várias vezes. Seria meu primeiro passo para me tornar um dia uma velha de olhos amarelos, vivendo num quarto penumbroso com meus livros de contabilidade. Eu não podia ficar do lado de mamãe, nem de Hatsumomo. Mantive os olhos baixos para não ver nenhuma delas e disse que não me lembrava. O rosto de Hatsumomo tinha manchas vermelhas de ódio. Levantou-se e foi até a porta, mas mamãe a deteve. Em uma semana, Sayuri será minha filha, disse ela. Até lá, você deve aprender a tratá-la com respeito. Quando descer, peça a uma das criadas que traga chá para a Sayuri e para mim. Hatsumomo fez uma pequena mesura e se foi. Mamãe, falei, sinto muito ter causado tantos problemas. Sei que Hatsumomo está errada. Quanto aos planos que a senhora tenha feito para a abóbora, mas posso lhe fazer uma pergunta? Não seria possível adotar as duas, a abóbora e eu? Ah, então agora você sabe algo a respeito de negócios? Está querendo me ensinar a dirigir minha Okiá? Respondeu ela. Poucos minutos depois, chegou uma criada com uma bandeja, um bule de chá e uma taça. Uma só. Mamãe pareceu não se importar. Enchi sua taça e ela bebeu, fitando-me, com seus olhos de beiradas vermelhas.